Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. Você está tomando muito remédio ultimamente? Eu vou te trazer uma informação importante, porque tem um remédio que causou vício na esposa do ator Paulo Vilhena e virou uma verdadeira febre. É um perigo, gente. A Maria Luísa Silveira, de 27 anos, esposa do Paulinho Vilhena, falou sobre esse vídeo em remédios. Numa participação no podcast Shoes Off, ela contou a sua experiência com o Venvance, um nome comercial de um fármaco derivado de anfetamina, a lisdexafetamina, que é de uso controlado, indicado para TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, e vendido apenas com prescrição médica. Olha só o que ela falou sobre o remédio, abre aspas. Eu falava com orgulho, gente, é a melhor coisa do mundo. Nossa, eu amava, é viciante por um motivo. Se fosse ruim, ninguém viciava. É bom, só que como tudo tem um preço, e o preço do Venvance é muito alto, fecha aspas. O que tem de gente que toma medicações sem prescrição médica não está escrito, né? Qual que é o perigo disso, hein, Pepe? Começa você. Não, é impressionante, né? E o que eu acho, tem uma questão anterior, Paulinho, que a nossa sociedade, ela vive acelerada, né? Você tem que trabalhar, render mais em pouco tempo, não é? Isso faz com que as pessoas busquem uma alternativa para acelerar isso, né? Render mais, concentrar melhor no mundo em que tem várias informações, fluxo de informações, e você acaba sendo presa, né, a essas pílulas, né, que são pílulas que o pessoal chama de smart pills nos Estados Unidos, né? Fazer você pensar melhor, concentrar melhor, de modo a ter mais eficiência, né? Então, é a sociedade que quer o mais rápido. É isso, né? A sociedade atual leva a gente a isso, né? Como se fosse uma busca por um doping intelectual. Né? Para falar sobre esse assunto, sobre esse preço muito alto, a gente, falando de saúde física e mental, nós vamos convidar agora para participar do programa o Thiago Rodrigo, que é psiquiatra. Thiago, muito obrigado pela tua participação. Eu quero entender os riscos de uma pessoa tomar esse tipo de medicação. Quais são os primeiros? Bom dia, eu agradeço pelo convite. Lembrar o seguinte, que o medicamento, né, a lisdexanfetamina, o Venvance, ele foi feito para pessoas que têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? E, recentemente, também ele foi aprovado para compulsão alimentar. Então, ele tem essas duas indicações hoje. Então, ele tem benefícios em quem realmente tem o diagnóstico. Quando a pessoa ela toma a medicação sem a avaliação médica, você aumenta riscos graves, no sentido de realmente ter uma dependência química, que você não vai saber a dosagem correta para você, você vai querer achar que vai ter uma melhor da atenção, porém ele pode piorar a atenção em quem não tem um problema, ele pode causar problemas cardiovasculares e pode levar também até a morte, porque tem muitas pessoas que estão usando essa medicação de formas recreativas, como raves e outras festas. É impressionante isso, né? A pessoa usar numa rave, para uma festa, um remédio sério, é algo muito perigoso. E vai misturar com álcool ainda. Eu queria perguntar, doutor, Sim. Na sua avaliação, existe hoje na sociedade brasileira uma hipermedicalização, ou seja, as pessoas estão tomando muito mais remédio do que deveriam? Excelente pergunta. Existem os dois, tanto a hiper quanto a hipo. O que acontece, gente, é que a internet, ela proporcionou um acesso à educação, em saúde, como um todo. Então, isso acaba sendo muito importante. Porém, muitas pessoas usam dessas informações para poder achar que tem alguma coisa. Então, assim, eu acho que eu tenho ansiedade, eu acho que eu tenho depressão. Então, isso vai fazer com que ela busque melhora sem passar por uma avaliação do médico. Por quê? Porque ainda tem estigmas e preconceitos. Então, isso acaba gerando um problema muito maior, que é a pessoa poder se medicalizar sem saber o que realmente tem. E muitas das vezes, gente, tem transtornos mentais que você não precisa de tomar o remédio. Apenas a mudança do estilo de vida, como dormir bem, uma alimentação adequada e atividade física, você pode ter melhoras significativas. Mas, com esse acesso e também a venda indiscriminada de alguns medicamentos, porque tem pessoas que conseguem em algumas farmácias, você pode realmente piorar a situação e levar a esse aumento dessa medicalização sem necessidade, tá? Mas também temos o que nós chamamos de pacientes que ainda não sabem que tem um problema. Por quê? Porque
como tem muitos problemas, igual o TDAH, que é do neurodesenvolvimento, ou seja, ela já nasce com esse problema, ela pode achar que isso faz parte da personalidade. Ela pode ter uma vida, muitas vezes, destruída, porque o TDAH, ele não é só o déficit de atenção em si, ele atrapalha no trabalho, ele atrapalha na escola, ele atrapalha nos relacionamentos, ele aumenta o risco de dependência química, o risco de outras doenças. Então, a vida da pessoa é um inferno. Porém, ela pode achar que é dela mesma e ela tem que melhorar por si só, sem uma intervenção médica. Então, nós temos os dois lados. Eu brinco muito, gente, que tem paciente, quando realmente precisa, é um custo para fazer ele usar a medicação. E tem outros que já chegam, parece com a sintomatologia do Google. Eu tenho isso e quero isso por apenas uma necessidade, por passar de ano, por ter um bom rendimento no lugar, mas esquecem dos perigos e que pode fazer o efeito contrário. Ele pode piorar a memória, piorar a atenção em pessoas que não têm o problema. Pediu, Pepe? Doutor, uma pergunta. Você colocou que as pessoas estão usando esse remédio, o Vyvanse, né, nas baladas, nas raves em geral. Qual que é o resultado, qual que é o problema que pode acontecer se você tomar esse Vyvanse com bebida alcoólica, por exemplo? E qual que é o efeito? Lembrar de que o Vyvanse, por ser um derivado de uma anfetamina, ele vai ter um efeito estimulante. A pessoa vai misturar com álcool, ele vai ter, que é um efeito depressor do sistema nervoso central. Muitos usam os dois de propósito, porque ele tem um efeito benéfico daquele momento do álcool e usa o Vyvanse para poder rebater aquela depressãozinha do álcool. E isso, gente, é uma combinação muito perigosa, porque você pode rebaixar o sistema nervoso, pode levar ao coma, aumenta um risco de psicose, ou seja, essa é a desconexão com a realidade. A pessoa pode aumentar a dificuldade, gente, de se organizar e também ela fica vulnerável a riscos, entendeu? Então, é muito importante que a pessoa não faça isso. Como ela já vai estar... que o Vyvanse, ele tem uma duração muito longa, tá? Então, ele pode durar de 10 a 12 horas no organismo. Então, a pessoa usa de propósito à noite para poder virar e se manter pleno no outro dia. Só que já gera um outro problema. Esse problema do sono. Uma perturbação do sono que também traz prejuízos, não só mental, gente, mas na saúde física como um todo. Porque você aumenta o risco de problemas cardiovasculares. Fabrício Natsky. Doutor, a gente está falando de uma população que está usando remédio controlado sistematicamente. Eu queria saber, na sua opinião, está mais fácil hoje em dia você fazer um paciente começar a tomar um remédio ou parar de tomar um remédio? Os dois. Vou explicar por quê. Hoje, realmente, a gente vê que a gente vive uma pandemia de transtornos mentais. Principalmente pós a Covid-19, a gente sabe que o Brasil se tornou o país que tem mais transtornos de ansiedade no mundo. Tá? A gente tem esse top 1, infelizmente. Então, você tem um aumento realmente, né, de transtornos mentais. Só que o que mais mata hoje na psiquiatria, gente, ainda é o estigma e preconceito. Então, isso leva o paciente a ficar fora do psiquiatra e do psicólogo. Então, quando eles chegam, geralmente, no nosso consultório, já está numa situação grave. E aí, a pessoa já pode ter tido tanto comprometimento do problema, da depressão, do TDAH, né, da ansiedade, e que ela vai precisar de tomar um remédio por um tempo indeterminado e até por toda a vida, porque ela chegou já com muitos prejuízos. Então, tem pessoas que poderiam ter, por exemplo, depressão em situações leves, que se ela tivesse tratado inicialmente, poderia ficar livre do medicamento e ter uma vida mais tranquila. Mas muitos, por medo e por receios, porque a sociedade, infelizmente, ainda vê, né, com esses olhos ainda preconceituosos da saúde mental, ela pode demorar a buscar ajuda e, às vezes, ela vai realmente precisar de tomar medicação por um tempo maior por causa dos danos causados pelo transtorno mental. Porque quando o povo dissocia, acha que mental não tem nada a ver com o cérebro, gente. Mas é o cérebro, são regiões do cérebro que estão sendo lesionadas e trazendo prejuízo para a vida da pessoa e de quem convive com ela. Tem, acho que perda de memória nessa história, não tem não, doutor? Sim, sim. Lembrar, gente, quando a gente pensa na memória, não é um órgão específico do cérebro. Você tem várias atuações ali que podem prejudicar. Então eu tenho que ter, por exemplo, eu tenho que prestar atenção, manter atenção, para que o cérebro consiga registrar o que eu estou vendo, ouvindo, e eu consiga depois puxar essa informação.
Mas, gente, olha que interessante é o corpo humano. Tem muita gente que às vezes está tomando medicamento, não passou por um médico que talvez avaliou adequadamente. Porque quando você pensa, por exemplo, no TDAH, para usar o Venvance, por exemplo, você tem que fazer uma operação pente fino. Você tem que investigar toda a vida da pessoa, desde a infância até a idade adulta. Quando a pessoa chega ali e fala que comecei a ter déficit de atenção tem 2 dias. Lembrar que déficit de atenção não é um problema do TDAH. Preocupação, a pessoa que tem enxaqueca, pessoa que dormiu mal, ele pode ter esses problemas. Por isso que tem que ser avaliado com todo critério isso, para poder a gente chegar no diagnóstico correto e usar a medicação. Agora, a questão da memória, gente, até o olho. Se você tem um problema de visão, você vai ter uma dificuldade de aprender, uma dificuldade de absorver as informações do meio e até prejudicar a memória. Então, todo o corpo está integrado a isso. Por isso que é importante sempre, gente, não use, porque parece que é uma droga mágica, mas não é. É uma droga que a pessoa que toma, ela vê que é necessário para poder ajudar. Mas quando você pensa assim, em ter um rendimento, é uma mentira, porque memória, a concentração também vai envolver técnicas de mudança de estilo de vida e o treinamento por toda a vida para poder reabilitar essa memória e outras funções de cérebro. Né, doutor? Perigoso demais. Eu não sei se as meninas, o Pepe, só me dá um minuto, eu não sei se as meninas têm dúvidas para o doutor Tiago, fiquem à vontade. O Ju e Miriam, não sei se vocês têm alguma pergunta. Olha, uma... Pode falar. O meio político é absolutamente viciado nesse remédio. Nossa. O meio político como um todo, assim. Deputados, senadores, que loucura, hein, gente? Fala, Mi. Muito. Não, eu queria perguntar para o doutor sobre essa questão que aqui nos Estados Unidos a gente vê muito isso, né, que é mais controlada a questão de receita, de comprar remédios e tal, e ainda assim muitas pessoas conseguem fazer suas automedicações. Aqui nós tivemos um problema muito grande com Adderall, que é um remédio similar, pelo que eu entendo, desse que estão falando, e que muita gente ficou viciada até para usar em festas ou para usar para conseguir ajudar para quem trabalha no mercado financeiro, que trabalha longas horas ou para passar em prova e tudo mais. Eu queria entender um pouquinho sobre essa questão de automedicação no Brasil, porque no Brasil me parece que tem menos controle para conseguir esses remédios que deveriam ser controlados. Excelente pergunta. E voltando a essa questão do político, tem muitos que usam, a gente fala que é o doping executivo. Então, tem muitos que tomam o Venvance ou a Ritalina durante o dia para se manter acordado e fazer as coisas, e aí não consegue dormir direito e usa o Rivotril. Então, é um combo que a gente fala doping executivo, que é um perigo, gente. Por quê? Primeiro, você pode estar com um problema do sono primário e já pode estar levando ao problema da desatenção. Se você não dorme bem, vai repetir no seu dia. Você vai usar um medicamento que vai atrapalhar, vai mascarar o problema, e aí, quando se tornar muito grave, nem bem você vai segurar, e isso pode prejudicar permanentemente a sua vida. Por isso que realmente tem que fazer uma investigação muito bem feita. Com relação à automedicação, no Brasil é demais. Gente, parece engraçado, mas até a vizinha medica o paciente. Muitos que chegam assim, eu tô com dor de cabeça, eu tô isso, aí vai no vizinho, o que você usa? Eu uso isso, toma um pouquinho, aí toma, gostou, aí vai naquela farmácia, me vende aí fiados, em receita, e aí depois vai no médico, chega no médico, olha, eu já peguei isso, e ainda já tem gente que fala assim, me dá uma receita a mais para poder pagar o farmacêutico. Então, ainda tem muito essa cultura da pessoa se automedicar. Na farmácia. Falar assim, não, tem opções na farmácia. Então, você não tem um rigor, talvez tenha um rigor maior, talvez nas capitais, mas você vai entrando para o interior, você vê que acontece muito, principalmente por causa dos relacionamentos, tá? Então, isso é muito perigoso, gente. Desde uma simples dor de cabeça, lembra, dor não é normal. Se a pessoa tem, por exemplo, transtorno mental, uma apatia, uma tristeza constante, que permanece, né, não é normal. Procure um médico para avaliar. Se não quer ir no psiquiatra de primeira, vai no médico de família, no posto de saúde, que ele vai fazer uma avaliação cuidadosa, e se tiver algum problema, aí sim ele vai encaminhar para a gente. Mas, infelizmente, você não tem um controle adequado, e ainda tem mais. Pela falta de psiquiatras, né, você não tem uma quantidade muito grande, o que acontece? Às vezes outras pessoas, eles assumem essa função, que às vezes não estão tão preparadas para isso, e acaba também dando receitas para pessoas que não precisavam de tomar o remédio. Então, nós temos esse problema sério. Sim, para fechar, pode fechar, por favor.
Não, é que parece que às vezes a pessoa já tem um problema sério, não foi investigado, às vezes é aquela consulta tipo drive-thru, né? Você chega, fala o sintoma, recebe a receita e vai embora, mas não tem aquela vida inteiramente investigada, que às vezes, gente, por exemplo, não dormiu bem, isso por si só já teve sintomas que parecem TDAH, você faz um ajuste de sono ali, a pessoa fica pleníssima outro dia. Então tem que ter uma boa prática médica, que é investigada da pessoa para ver o que ela realmente tem e poder evitar medicação desnecessária. E também a população tem que ser educada a procurar um médico para tudo. Não existe, gente, figura de livro. Eu vi esses sintomas, é isso. Se eu jogo alguns sintomas no Google, parece que eu tenho câncer. Mas quando você vê, você tem outra infinidade de transtornos e doenças que pode ser e até mais simples de resolver. Tá aí, gente, o doutor Tiago Rodrigo Fernandes da Silva, ele que é psiquiatra, atendeu o nosso pedido para conversar aqui no Morning Show desta sexta-feira. Prestação de serviços na veia para vocês que nos ouvem e nos acompanham. Obrigado, doutor, um abração para o senhor. Agradeço, querido. Obrigado. Valeu.